Então, o texto básico que nós teremos hoje é Filipenses capítulo 4, verso 13. Irmãos, a obra Confissões de Agostinho de Hipona foi escrita há aproximadamente 1.600 anos e é um clássico de toda a cristandade. Agostinho apresenta a Deus uma espécie de carta, uma biografia, um relato de sua própria vida, em que ele medita diante de Deus seus pecados, suas falhas, a sua conversão, a sua vinda para o cristianismo. Então, em forma de oração, Agostinho de Hipona abre o seu coração a Deus. Mas pouca gente sabe que Agostinho de Hipona nem sempre foi o santo que dizem por aí, o Santo Agostinho, nem sempre foi bem assim. Antes de sua conversão, Agostinho de Hipona manteve um relacionamento libidinoso com uma mulher por mais de 10 anos. Então ele tinha um amante, já fazia um bom tempo. E esse relacionamento foi um dos entraves para que Agostinho de Hipona deixasse. Primeiro ele foi maniqueu, depois ele passou para um neoplatonismo, para depois chegar ao cristianismo. Então, um dos entraves para que ele se convertesse à fé cristã era justamente essa relação libidinosa, porque ele sabia que tinha que abandonar quando se convertesse à fé. Então, ele relutava em abandonar a sua vida de devassidão sexual. Além disso, Agostinho de Hipona relata em suas confissões que internamente ele era tomado, enquanto jovem, pelo desejo de fama e riquezas. Ele lutava contra os deuses do sucesso, do dinheiro e do sexo. Nada muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Em verdade, meus irmãos, se nós lermos o texto de Confissões de Agostinho, nós vamos ver um ser humano há 1.600 anos atrás relatando as mesmas lutas que os cristãos passam hoje. Não há mudança nesse sentido. As lutas são as mesmas, por isso que é um texto, digamos assim, para toda a cristandade. O texto Confissões de Agostinho de Hipona. Então ele lutava contra esses deuses que tentavam tomar seu coração do sucesso, do dinheiro e do sexo. E também lutava contra esse relacionamento libidinoso que ele cultivava em seu coração. O medo de Agostinho era perder os prazeres mundanos ao se tornar cristão. Ele sabia que o Deus soberano subjugaria seus prazeres e ambições pecaminosas, mas não sabia, e nesse ponto é importante, Agostinho não sabia, antes de se converter, que o Senhor encheria seu coração de alegria soberana. Quando Deus alcançou a vida de Agostinho de Hipona, ele recebeu uma alegria interna inexplicável e ele orou e disse o seguinte, ele escreveu isso, abre aspas, quão doce foi para mim estar liberto subitamente destes prazeres e frutíferos que um dia temia perder. Tu os afastaste de mim, tu que és a alegria soberana e verdadeira. Tu os afastaste de mim e tomaste o seu lugar, tu que és mais doce que qualquer prazer. Ó Senhor, meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Tu que és a soberana e verdadeira alegria. Irmãos, Agostinho, ao ser convertido por Deus, ele desfrutou algo muito peculiar para alguns cristãos, que é um senso de profunda alegria interna e satisfação, que hoje nos falta tanto. E é justamente sobre isso que nós vamos pensar, sobre a necessidade que temos de termos alegria soberana no nosso coração. Isso não é para todo cristão. Está disponível a todos, mas nem todos cristãos se colocam, lançam mão dessa bênção, de desfrutar internamente de uma alegria que muda todo o senso de realidade que nós cultivamos em nossas vidas. Então Agostinho, meus irmãos, encontrou a alegria soberana em Deus, que o libertou dos seus pecados. E reconheceu que a verdadeira alegria era aquela derramada pelo Senhor em seu coração. O apóstolo Paulo, no texto que veremos hoje, também recebeu essa alegria soberana e verdadeira, como diz Agostinho. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso. Nessa carta, ele trata de amor fraternal, a necessidade que os irmãos têm de ter um amor fraternal entre si, de cultivarem uma unidade com base no amor de Cristo, humildade diante de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Mas ele fala no capítulo 4 especificamente sobre alegria em meio ao sofrimento. Paulo tinha dito no capítulo 1 que não nos foi dado a graça apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele.
E quando é no capítulo 3, logo no comecinho, ele faz uma menção sobre a alegria em Deus, mas segura, porque ele vai fazer uma espécie de pregação para que aqueles irmãos rejeitem as heresias que estavam permeando a igreja. E ele, depois desse interlúdio do capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre alegria soberana em meio a qualquer tipo de situação e circunstância. Então, nesse texto que nós vamos ver hoje, alegria divina, né, Paulo vai mostrar isso, que a alegria divina nos dá moderação e paz interna diante das adversidades. Além disso, a alegria divina eleva nossos pensamentos ao Altíssimo, a Deus. Em terceiro lugar, a alegria divina nos torna livres das circunstâncias momentâneas. Irmãos, nós precisamos desfrutar da alegria soberana do Senhor em nossos corações, como Agostinho de Hipona desfrutou, assim como Paulo desfrutou. Isso é uma bênção dada a todo crente, está acessível a todo crente, mas poucos acessam e desfrutam dessa realidade interna no coração. E é isso que a gente precisa pensar hoje. O texto diz, né, o texto que abrimos, capítulo 4, verso 3 de Filipenses, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o verso 13. Nós veremos hoje do verso 4 ao verso 13, para que a gente tenha uma compreensão adequada desse verso, no seu devido contexto. Então, é nossa proposta de hoje, que a gente possa refletir sobre a alegria soberana na presença do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração antes de a gente prosseguir, para que Deus nos abençoe na ministração dessa palavra. Deus, nós rogamos, Deus, o teu favor, a tua iluminação, a tua misericórdia, Deus, sobre nossas vidas nessa noite. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine a nossa mente, Deus, e aqueça, Deus, as nossas emoções, vontade, nosso coração como um todo. Deus, desperta-nos e enche o nosso coração de alegria, Deus, para que a gente seja verdadeiramente livre. Por favor, opera isso em nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em primeiro lugar, nós veremos hoje que do verso 4 ao verso 7, do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que a alegria soberana nos dá moderação e paz interna diante das adversidades. Moderação e paz interna diante das adversidades. Veja comigo o verso 4. O apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo, nesse verso, dá um comando para os cristãos: alegrem-se em Deus. Todo ser humano, meus irmãos, todo ser humano tem uma marca peculiar, que é o empenho em buscar alegria. Contudo, nem os seres humanos variam, né? Qual é o objeto que vai trazer alegria. Então, cada indivíduo, ou cada grupo, tem aquele determinado objeto que diz: olha, isso traz mais alegria do que aquele outro. Sabendo disso, o apóstolo ordena uma alegria estável, segura e disponível a todo crente. Ou seja, alegria no Senhor, ou como diz Agostinho de Hipona, alegria soberana. Alegrem-se no Senhor. Não é alegrem-se em qualquer coisa. Então aqui já é bem mais restrito do que muitas vezes se diz por aí. É alegria no Senhor. Todos sabemos, meus irmãos, em alguma medida, que nós devemos nos alegrar em Deus, ou ter alguma satisfação em seus mandamentos. Contudo, todos nós experimentamos toda sorte de luta, conflito interno, quando nós percebemos que há prazeres, todo tipo de prazer em nosso coração, que concorre com o prazer que temos na presença do Senhor. Nenhum de nós venceu as lutas internas. O apóstolo Paulo já dizia isso. Olha, aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque muitas vezes no coração há uma competição de vários prazeres, desejos e objetivos que se colocam ao lado daquilo que deve ser o nosso alvo, que deve ser a alegria no Senhor, desfrutar de sua presença. Então todos nós passamos por essas lutas internas. Se você não passa por isso, é porque você não conheceu o Senhor. Uma das marcas de um cristão é perceber que muitas vezes aquilo que ele quer fazer e deve fazer, ele não faz. O salmista já orava: Senhor, livra-me dos meus pecados dolosos, aqueles que eu cometo sabendo que estou cometendo. O salmista Davi dizia isso. Porque esses são os piores, eles cultivam o nosso coração. Porque a gente sabe que a gente está fazendo e permanece naquele pecado. Então nós passamos por essas lutas internas e todo crente passa por isso.
A grande questão não é essa. A grande questão é como cultivar a alegria em Deus em meio à competição com outros prazeres desse mundo. Como? Esse é o X da questão. E aí a resposta do apóstolo é: busquem a alegria do Senhor, busquem desfrutar da soberana alegria em seus corações. Por quê? Porque Deus colocará os outros prazeres no seu devido lugar. O que o apóstolo Paulo diz é: não tente apagar os prazeres que você tem no seu coração, os vários prazeres que você cultiva no seu coração. Não tente, mas busque desfrutar da alegria soberana, porque a alegria soberana virá subjugando e retirando do seu coração os prazeres pecaminosos. E aqueles prazeres que não são pecaminosos, Deus vai colocar no seu coração para que você não se torne um idólatra dos prazeres. Então, isso é desfrutar da alegria soberana, esse ato divino de encher o coração de um crente a ponto que os pecados se tornam desprezíveis e a ponto que os outros prazeres são colocados sob a alegria suprema, soberana de Deus. Nenhum de nós, meus irmãos, alegra-se apenas em Deus, nenhum de nós. Nós nos alegramos em coisas, relacionamentos terrenos, todo tipo de objeto, memórias e coisas do tipo. Só que devido ao pecado, nós temos muito prazer em coisas, mas baixa alegria na busca da presença divina. Isso é o desarranjo que nós temos no nosso coração quanto aos prazeres dessa vida. Por isso nós nos alegramos erroneamente, idolatramos aquilo que é passageiro. A idolatria surge justamente em reconhecer, você saber que por conta do pecado nós desarranjamos os nossos amores. Nós, ao invés de amarmos mais o Senhor, amamos as coisas que Deus nos dá. Nós amamos os relacionamentos que Deus nos dá para cultivar. São coisas boas que Deus nos dá, mas a gente coloca o amor maior, ou a alegria maior nessas coisas passageiras. E com isso nós vamos cair na idolatria, colocando coisas no lugar de Deus. A idolatria surge justamente por esse desarranjo dos prazeres, dos amores que nós cultivamos em nosso coração. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos: busquem desfrutar da alegria divina internamente, porque ela vai colocar os seus prazeres no lugar. Deus não anula nossos prazeres, mas Ele se torna a fonte maior de nossa alegria. Isso muda tudo, porque Deus arranja ou organiza os prazeres e coloca tudo em seu devido lugar. E por isso, meus irmãos, um pastor, John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos em Deus, ou quando nós nos alegramos mais em Deus. Por quê? Porque não é que Deus vai anular os nossos prazeres, os nossos amores pelas coisas, pelas pessoas que Ele mesmo nos deu. Não, mas é que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar e não vai permitir que a gente caia na idolatria. E aí, quando um cristão ele desfruta essa realidade em sua vida internamente, ele pode dizer como o salmista Davi disse: na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O salmista, um pecador como eu e você, desfrutando de uma alegria interna profunda, na presença de Deus, plenitude de alegria, e em sua destra delícias perpétuas. Irmãos, é justamente disso que nós precisamos. Todos nós buscamos ser felizes, mas a alegria suprema só pode ser encontrada em Deus e desfrutada no coração. E como a gente, na prática, pode buscar isso em nossas vidas? Não há outra fórmula, não há uma vacina, uma pílula, uma pomada que possa dar jeito para isso, a não ser cultivar as disciplinas espirituais diante de Deus. Orar, ler, pregar a palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra cotidianamente. Isso vai formar um caráter em nós por meio de um hábito que coloca Deus no centro do dia a dia. E à medida em que Deus é colocado no centro da nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente se apropria da realidade divina, ou do Evangelho, o Evangelho faz algo em nós. Para isso não há outra forma, senão orar, usar os nossos sentidos para, diante de Deus, expressar
o nosso desejo por sua palavra, por sua vontade, e também confessar os nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, então, dessa forma, de forma prática, colocar pequenas orações no nosso dia a dia, orações simples, diretas. Senhor, seja às vezes você falando ou não, mas orar com orações de frase mesmo, para que Deus, o Evangelho, vá se apropriando de você. Você colocar na sua mente ações de graças ao Senhor por coisas pequenas. Isso, o ponto aqui é colocar o Evangelho no nosso dia a dia como sendo central, em todas as coisas. Isso vai criar um hábito novo, meus irmãos, e o Evangelho vai se apropriar de nós. Isso vai ter uma consequência muito prática, que o apóstolo Paulo vai demonstrar, que é justamente não ser mais ditado pelos temores internos do coração, nem pelas circunstâncias externas, mas viver sob uma nova perspectiva na vida, de desfrutar a alegria do Senhor internamente em nossos corações. Seguindo o texto, o apóstolo diz, no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos e coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, ações de graças. Nesses 2 versos, o apóstolo Paulo fala algo profundo, uma sabedoria profunda aqui. Veja, quando ele diz que a gente deve ser moderado, no verso 5, seja a vossa moderação conhecida. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Sejam equilibrados, tenham bom senso na vida, sejam estáveis, não fiquem variando demais. Não sejam desequilibrados, extremistas, não sejam legalistas, nem sejam devassos. Sejam equilibrados, mantenham-se estáveis, independente das circunstâncias, ou do momento, ou do contexto em que você está vivendo. E que essa moderação seja prática, que ela tenha consequências externas, para que as pessoas saibam que ali tem um crente, que não é dominado por seus pecados internos, e nem pelas circunstâncias externas. Mantenham uma estabilidade de caráter. Quantos de nós já conhecemos cristãos que variam, eles estão no céu, em um domingo, no outro dia parece que ele está no inferno. Isso é errado. Paulo diz, sejam moderados, equilibrados, prudentes, estáveis, não fiquem variando, não fiquem prometendo ser o santo dos mais santos do mundo, mas também não vivam como pessoas que não têm temor a Deus. E o que mais nós encontramos hoje, em nosso contexto é isso, pessoas não moderadas, extremistas. E por que o apóstolo Paulo diz isso? Por que a gente deve ser moderado? E ele dá um motivo, perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. Cristo está conosco e nos dá segurança e estabilidade. Ele está voltando para nos buscar. E aqui tem um elemento a mais. Quando o apóstolo Paulo diz, sejam moderados, porque Cristo está perto e Ele está voltando para buscar vocês, Ele também está dizendo algo importante. Ele está dizendo, não se anime demais com os prazeres momentâneos da vida. Não se anime. Os prazeres momentâneos são literalmente momentâneos. Então não se anime demais com eles, não sejam dominados por esses prazeres. Contudo, não desanimem demais diante dos sofrimentos. Então, o ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é, mantenham-se estáveis, tenham bom senso, sejam prudentes, porque o Senhor está perto de vocês, e Ele voltará para buscar vocês. Então mantenham uma certa estabilidade, um equilíbrio. Meus irmãos, como isso muda a nossa perspectiva sobre tantas coisas da vida? O apóstolo Paulo, e no verso seguinte, quando ele fala de ser moderado, porque o Senhor está perto, no verso seguinte ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o que ele está dizendo é, não tenham preocupações que dominem o coração de vocês. O apóstolo Paulo sabe que nós nos preocupamos por natureza. E diga-se de passagem que as preocupações são importantes, porque elas têm a capacidade de nos deixar alerta quanto a potenciais problemas futuros. Nós nos preocupamos quanto a prazos, atividades que nós temos que cumprir e tantas outras coisas. E isso faz com que a gente se mova hoje em direção de chegar a determinado objetivo para aquele momento específico. Então a preocupação é importante, é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Contudo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, não vivam sob o jugo das preocupações. Não passem a vida só se preocupando com as preocupações. Não andeis ansiosos, tomados pelo jugo da preocupação. Não sejam dominados por essa ansiedade excessiva. Pelo contrário,
Coloquem outras ocupações no lugar das preocupações. Ou seja, apresente ao Senhor suas petições, súplicas e ações de graças. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não se preocupe mais. Se ele dissesse isso, ninguém poderia cumprir isso. Porque o próprio apóstolo se preocupava com a igreja, preocupava com atividades, para onde ele ia, quando ele ia, o que ele tinha que comer ou não. Obviamente ele se preocupava, como todos nós. O que ele está dizendo é, não sejam dominados por essa preocupação. Não vivam no futuro. Aqueles que são ansiosos, assim como eu, que lutam contra a ansiedade diariamente, têm esse perigo de viver sempre no futuro e a vida voa. Passa. E o apóstolo Paulo, então, ele dá um remédio para isso. Ele diz, coloque ocupações no lugar das preocupações. Ou seja, orem, peçam, supliquem e deem graças a Deus. Ele não está garantindo que Deus vai resolver todas as nossas preocupações. Mas ele está garantindo que Deus vai fazer algo em nós quando nós orarmos a Ele. Isso é muito, muito diferente. Vejam alguém, meus irmãos, estável, alguém maduro. O apóstolo Paulo, preso. Paulo estava preso. Já uma certa idade, caminhando para o fim da vida. É alguém estável, alguém maduro, alguém que já viveu a vida cristã, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, todas as dificuldades. E ele está dizendo para a gente, olha, sejam moderados, equilibrados, o Senhor está perto de vocês. Tenham essa estabilidade porque o Senhor está perto de vocês. Não andem ansiosos. Coloquem outras preocupações, outras ocupações no lugar. Orem, peçam e deem ações de graças ao Senhor. Meus irmãos, a oração a Deus abre o caminho para a alegria soberana. Aqui, o apóstolo Paulo está nos apontando para isso. A gente vai chegar lá no verso 13 mais à frente. Mas aqui no verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo como é que você abre as portas da alegria em Deus. Por meio da oração, da súplica, da ação de graça diante de Deus. A oração abre as portas para a alegria soberana e nos dá estabilidade e moderação. Porque quando a gente ora, a gente está dizendo, Senhor, Tu estás perto. E eu estou orando porque eu creio nisso. E eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. E assim, meus irmãos, Deus nos dá liberdade da ansiedade. Liberdade interna. Então nós precisamos, irmãos, orar, suplicar, agradecer. Porque, como diz o apóstolo nesse ponto, né, o Senhor está perto de nós para nos dar estabilidade e moderação. Seguindo o texto, no verso 7, veja comigo o verso 7, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará o vosso. Veja o verso 7, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo falou que a gente deve ser moderado porque o Senhor está perto, que a gente deve orar ao Senhor, dar graças ao Senhor, e aí em seguida ele dá a consequência disso. Uma paz, a paz de Deus, que excede a compreensão humana, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Ou seja, a paz de Deus, meus irmãos, vai guardar aquilo que nós somos. O que é o coração na Bíblia? O coração, biblicamente falando, é a sede da nossa vida, onde estão reservadas a emoção, a vontade, a vida religiosa e a razão. Por isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento, antes de tudo, guarda o teu coração. O que a Bíblia está dizendo é guarde aquilo que você é, fundamentalmente, lá dentro. Guarde, preserve. Ou seja, no Antigo Testamento está se dizendo, guarde o coração de vocês, guarde a mente de vocês, as emoções de vocês, a vontade de vocês, a vida religiosa de vocês. Guardem isso, guardem. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês forem moderados, crerem que o Senhor está perto, orarem ao Senhor, viverem uma vida de oração, de ações de graças ao Senhor, vocês vão entender e vão desfrutar de uma paz que excede o entendimento humano. E Ele vai guardar o coração de vocês, ou seja, Ele vai guardar a emoção de vocês, a razão de vocês, a vontade de vocês. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. E isso não vai ficar saindo do controle. Então, meus irmãos, só Deus é capaz de sondar profundamente a complexidade do nosso coração. Por isso que a gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, orar e não ser controlado pela ansiedade. Porque uma paz suprema divina está reservada para nós e disponível para nós. E aí, meus irmãos, essa paz quando vem, o que causa essa paz na prática, na vida de um crente? É colocar as emoções, as inclinações, a mente, e as nossas crenças fundamentais, a nossa vida religiosa, sob
a soberania de Deus, sob a alegria de Deus, que passa a tomar o nosso coração. Ou seja, Deus nos dá uma nova perspectiva sobre a realidade. Ele dá uma paz e alegria soberana. Irmãos, ao longo da vida, todos nós já encontramos e vamos encontrar crentes passando por todo tipo de provação, mais severas ou menos severas. Mas muitos crentes mantêm uma certa sobriedade, estabilidade, uma paz sobre-humana. Você não consegue explicar. A pessoa está passando por aquelas circunstâncias e, mesmo assim, ela se mantém estável. Ela não se descontrola. Ela crê que o Senhor está governando tudo. Esses irmãos, muitas vezes, lutam diante de Deus na sua casa, no seu quarto, no seu momento, né, particular. Lutam diante de Deus, mas diante do mundo, mostram uma estabilidade, porque eles sabem que Deus precisa interferir em sua situação. Por outro lado, irmãos, todos nós encontramos ao longo da nossa vida vários crentes passando por provações semelhantes, mas assumindo uma postura pagã, de descrença, de reclamação. Veja a diferença. A alegria de Deus, a soberania de Deus está disponível a todo crente. A palavra é a mesma para todo mundo, mas nem todo mundo desfruta da mesma realidade. Sabe, então quem somos nós? Somos esse pagão? Ou somos esse cristão sóbrio, que quando na adversidade, diante de tudo aquilo que nos assola, internamente e externamente, mantém uma certa estabilidade diante do Senhor, em saber que Ele é Senhor, de fato, sobre todas as áreas da vida. Então, irmãos, nós precisamos disso. Eu tenho orado bastante, do ano passado para cá, eu oro: Senhor, me dê paz interna, alegria interna, encha meu coração dessa alegria. Irmãos, como a gente precisa lutar diante de Deus por isso, pedir, rogar, bater na porta, até que Deus tome o nosso coração de alegria. Porque é assim, meus irmãos, que a gente se livra dos pecados, sabe, desse mundo, das idolatrias, da inveja, do engodo, do falso testemunho. A gente passa a ser controlado por Deus, e não pela opinião alheia, e não pelas circunstâncias externas, mas por Deus. Nem por minha opinião interna, mas por Deus. Isso é a verdadeira liberdade que Deus nos promete. Ser livre de fato, desfrutar de uma paz sobre-humana. Então o apóstolo Paulo falou, desse verso 4 ao verso 7, a necessidade que nós temos de ter paz, moderação diante de Deus. E no verso 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que a alegria soberana de Deus eleva nossos pensamentos ao alto. O verso 8, irmãos, diz o seguinte, acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, alguma excelência há, e se há algum louvor existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo está tratando nesse verso 8 da consequência de um crente cujo coração é preenchido pela paz e alegria de Deus. Ou seja, os pensamentos do cristão deixam de ser dominados pelas circunstâncias e passam a ser tomados pelos pensamentos de Deus. Veja, olha o contexto, preste atenção no contexto. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo: a gente deve elevar nosso pensamento para o alto, para as coisas de Deus. Mas olha o contexto. É uma mudança interna que nos dá moderação, estabilidade, paz sublime, que reverbera na nossa mente, que é um dos aspectos do nosso coração. Veja a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, nós sempre estamos preocupados com alguma coisa, e as nossas preocupações têm essa capacidade de encher os nossos corações de temor e de ansiedade. Então o apóstolo, nesse verso, ele vai dizer o seguinte: troquem de preocupações. Ou seja, ocupem a mente de vocês com aquilo que tem virtude, que é bom, que tem excelência, conforme o parâmetro da palavra. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo: irmão, faça de conta que você não pense mais em nada nesse mundo. Leve sua mente só para o céu no futuro e só sobreviva aqui. Não. O que o apóstolo está nos dando é uma nova perspectiva sobre a realidade. Ele está dizendo: cultivem pensamentos virtuosos e observem todas as coisas a partir da perspectiva bíblica. Olha só como isso é interessante. O que o apóstolo Paulo está falando, a gente chama esse termo, né, no estudo acadêmico, de cosmovisão. Ou seja, tem uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã.
Porque o que o apóstolo está dizendo é, ele está reconhecendo que o crente está no mundo, que o crente tem preocupações. Paulo nem cogita essa coisa que algumas pessoas criaram no seio da igreja, de achar que o cristão deve viver no monastério ou dentro do seu quarto para pensar só no céu. Então, isso o apóstolo Paulo não passa nem perto. Porque ele está dizendo isso, não vai acontecer, nós estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo. O apóstolo Paulo trata a realidade. Fuja de interpretações que fogem da realidade, daquilo que a gente conhece. Fuja. Pessoas que dizem, não, irmão, agora você só vai pensar no céu. Não, não é isso que o apóstolo está dizendo nesse texto. Não é, porque o cristão está no mundo e ele se preocupa com coisas que acontecem no mundo que ele está. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, cultivem pensamentos virtuosos e não virtuosos, melhor dizendo, o apóstolo Paulo está reconhecendo que pensamentos virtuosos e não virtuosos entram em disputa em nossa mente. E aí ele vai dizer o seguinte, cultivem o que é bom a partir do parâmetro da palavra. Ou seja, quando vocês pensarem sobre política, arte, cultura, igreja, ciência, educação, trabalho, esporte, lazer, qualquer coisa da vida, qualquer coisa, façam sob a perspectiva da palavra. Examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, veja aquilo que é virtuoso. Sabe? Ou seja, observem, pensem, reflitam sobre tudo o que Deus nos deu e mantenham em suas mentes o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso conforme o parâmetro da palavra. A palavra deve ocupar nossos pensamentos em todo o tempo, ou seja, nós precisamos desenvolver essa cosmovisão, essa visão de mundo cristã, a partir da palavra, para que a gente, quando assiste um futebol, a gente tenha um olhar cristão, quando a gente assiste um filme, a gente tem um olhar cristão, quando a gente faz ciência, a gente tem um olhar cristão, quando a gente estuda, quando a gente vem para a igreja, em tudo, que Deus seja soberano, e a gente encontra aquilo que é virtuoso em cada coisa que Deus nos deu, e rejeita aquilo que é pecaminoso, aquilo que vai de encontro à sua palavra. Irmãos, quantos de nós, para dar um exemplo prático, ao longo da semana assistem telejornais e veem, toda semana tem uma novidade suja da política. Uns cristãos colocam esperança num partido, num político. Outros cristãos criam um ódio de todos aqueles que são adversários. Há uma certa complacência de um ódio político, evangélico hoje em dia. Então tem alguém que pensa contrário ao padrão bíblico, aí a pessoa cultiva um ódio pessoal com aquela pessoa que é de outra linha de entendimento político sobre a vida. Um ódio. Isso, meus irmãos, é não cultivar a virtude do Senhor, porque o Senhor nos manda amar a todos, a todos. A gente tem que distinguir as ideias que a gente deve confrontar e denunciar como pecaminosas e erradas, daquilo que são as pessoas, e nunca colocar nosso coração em qualquer projeto de poder político. Por quê, meus irmãos? Porque a guerra é espiritual, a guerra não é cultural, como se tem dito no seio da igreja. Efésios 6, que fala que nós devemos nos revestir do Senhor na guerra contra o pecado, não foi superado por uma guerra cultural, que a gente milita por meio da política para ganhar o mundo. Não é assim que Deus age. Deus usa sim a política, Deus usa o Estado muitas vezes, ou outras instituições, para não deixar que a coisa piore. Deus deu o Estado para isso, para não deixar que o crime tome conta, para não deixar que tudo se degenere completamente na sociedade. Isso não é discutível. O ponto é que nós nunca podemos colocar o nosso coração em qualquer coisa dessa vida, qualquer projeto que seja. A guerra é espiritual, meus irmãos, não cultural. Aquilo que acontece nas disputas políticas, que é contrário à palavra, e nós discutimos e denunciamos como errado, é na verdade uma consequência, a superfície daquilo que está acontecendo no coração idólatra de todos aqueles que negam a Deus. Isso tem atingido severamente as nossas igrejas, os nossos irmãos. Irmãos que muitas vezes passam semanas divulgando fake news, mentiras, lutando, divulgando ódio na rede social o tempo todo, porque não tem a virtude do Senhor, não crê que o Senhor está perto e é soberano sobre a política e sobre qualquer área da vida. Isso não é ter uma visão cristã de mundo, irmão. Nós precisamos ter moderação, saber que o Senhor está perto, que a nossa salvação vem do Senhor, de suas mãos é derramada, não de qualquer pessoa ou partido nessa terra. Em seguida, no verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O que o apóstolo Paulo
está dizendo é o seguinte: o que vocês aprenderam de mim, pratiquem. O que a gente aprende com o apóstolo Paulo? Pensar, amar, obedecer, se alegrar, reagir às provações, conforme a palavra de Deus e as suas ordenanças. Então o apóstolo Paulo está dizendo: sejam assim, sejam moderados, sabe? Não se animem demais, em excesso, com aquilo que de bom acontece, mas também não desanime demais com aquilo que de ruim acontece em nossas vidas. E aí, meus irmãos, quando nós encontramos essa alegria em Deus e somos preenchidos por tudo aquilo que Ele é para nós, seus mandamentos deixam de ser pesados. O apóstolo então ele apresenta uma promessa divina: olha, se você fizer como eu faço, praticar a palavra, né, ou desfrutar dessa alegria interna, ele diz no verso 9 aí, na segunda parte: o Deus de paz será com você. Ou seja, você vai viver sob a paz que excede todo entendimento, que vai ser desfrutada em seu coração. Irmãos, do que mais nós precisamos, além da alegria soberana, que eleve nossos pensamentos? O apóstolo Paulo disse isso: olha, vocês precisam de experimentar internamente a bondade do Senhor, para que o pensamento de vocês se eleve em virtude a Deus, e a palavra se torne um parâmetro para tudo na vida, todas as áreas, tudo que vocês fizerem, pensarem, tudo. Então, irmãos, nós precisamos, é justamente disso que nós precisamos, da alegria interna do Senhor, da paz interna em nosso coração, que nos dê estabilidade. E não tem outro jeito de vencer a ansiedade e os pecados internos, se não buscarmos desfrutar da paz, da estabilidade e da alegria soberana de Deus. Amém, amém. Verso 10 ao verso 13, nós vemos agora que o apóstolo Paulo vai dizer que a alegria soberana nos torna livres das circunstâncias momentâneas. Vejam que agora a gente já está se aproximando do verso 13, e a gente vai ver que o apóstolo está preocupado sobre o tema da liberdade, das circunstâncias momentâneas. Verso 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. E no verso 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, nesse ponto, está se mostrando grato à igreja de Filipos. Ele está agradecendo aos irmãos por terem ajudado, terem providenciado suas necessidades. Mas aí ele acrescenta o seguinte: a minha gratidão não é por conta dos bens materiais que vocês providenciaram, porque eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância. Eu me alegro no Senhor, porque eu vejo que o Senhor fez algo no coração de vocês. Quando Paulo abre a carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele justamente já abre com oração pelos irmãos, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha feito no coração dos irmãos, dado uma alegria interna, transformação que Deus tinha ocasionado sobre a sua igreja de Filipos. Então, nesse ponto, ele está retomando isso. Ele está dizendo: olha, eu me alegro em Deus por conta de vocês, porque eu vejo que os atos externos de vocês é fruto daquilo que aconteceu no coração, que Deus está tocando o coração de vocês, mudando o coração de vocês. Então ele agradece sim, ele é grato pelos bens materiais que aqueles irmãos providenciaram, mas ele lembra aos irmãos: olha, esses bens materiais, se eles não tivessem existido na minha vida, eu estaria contente no Senhor. Aqui está, meus irmãos, a alegria soberana. A gente viu Agostinho de Hipona dizendo, né, na oração quando se converte: tu és a minha alegria e afastaste de mim os meus pecados. E agora a gente está vendo o apóstolo Paulo dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Isso aqui é liberdade. A liberdade para um cristão, de fato, é essa aqui: aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Filipe, como também nos ensina hoje, que ser livre é desfrutar de um contentamento interno que não é prisioneiro de qualquer circunstância. Ou seja, o mundo podia estar desabando, podia estar dando tudo errado, mas internamente, o apóstolo tinha paz, alegria e estabilidade. E aí, quando é no verso 12, ele acrescenta, e ele diz o seguinte:
Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse contexto, tudo posso naquele que me fortalece eu tudo posso porque eu sou livre de verdade. Então, o que é essa liberdade de verdade, digamos assim, que o apóstolo Paulo experimenta? O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu já experimentei de tudo nesse mundo, de tudo. Então, eu não me empolgo demais, também não me decepciono demais. Eu tenho moderação e estabilidade. Eu sei colocar as coisas no seu devido lugar, as preocupações no seu devido lugar, por meio da oração, confissão e ações de graça. Então, ele disse que sabia estar humilhado, faminto e em escassez, sem ficar excessivamente deprimido. Mas ele também diz que sabia ser honrado e farto de coisas, de bens, sem ficar excessivamente empolgado. Porque sabia que as riquezas eram passageiras, assim como os problemas eram passageiros. E aí ele declara, eu posso tudo, porque tenho Deus como fonte de alegria e segurança. Ele me fortalece. Ou seja, Paulo demonstra plena confiança e satisfação em Deus. Deus é fortaleza, torre forte. Então eu tudo posso, porque eu estou livre de verdade. Porque internamente eu não sou mais dominado por aquilo que eu acho de mim. Não sou dominado mais por aquilo que as pessoas acham de mim. E nem sou dominado pelas circunstâncias externas que me acometem. Isso é liberdade. Por isso que o apóstolo está dizendo, eu posso tudo. Eu posso tudo dentro do parâmetro da palavra. Por quê? Porque eu estou livre internamente. Eu gozo da alegria. Eu não estou preso à opinião, a quantos seguidores, a se teve curtidas ou não, a se eu fui aplaudido ou não. Eu não estou preso mais. Eu sou livre de verdade. Percebe como isso é extraordinário, meus irmãos? O centro de gravidade do apóstolo Paulo era o próprio Deus. Nem seu ego, nem as opiniões alheias, nem as circunstâncias eram um centro de gravidade que mantinham os pés do apóstolo no chão da sobriedade. Só o Senhor, meus irmãos, é estável o tempo todo e disponível para nos encher de alegria. E é justamente isso que eu tentei demonstrar já no começo dessa pregação. Que isso está acessível a todo crente, mas poucos desfrutam dessa realidade. É tão difícil, irmãos, tão difícil, e nós devemos ser bastante sinceros nisso, de encontrar crentes verdadeiramente felizes e cheios do Senhor, dessa alegria no Senhor, que não é dominado pelas circunstâncias externas. Às vezes eu vejo determinadas pessoas, tão empolgado, não, soberania de Deus, Deus soberano, mas quando tem uma dor de barriga, acabou a soberania, meu amigo, e entra no lugar o quê? A reclamação. O que adianta a soberania de Deus? O que adianta você dizer que crê na soberania de Deus e sabe todos os pontos? O que adianta? Se diante do dia a dia, na prática lá, internamente, você é dominado pelas coisas que acontecem no mundo. Isso não quer dizer que a gente vai chegar a um ponto de que as coisas não nos atinjam. Vão atingir, é natural que atinjam. Mas a perspectiva é outra. As coisas podem nos atingir, mas elas não podem nos dominar. As circunstâncias não podem dominar. Nós sabemos, meus irmãos, que é fácil ser dominado pelas circunstâncias dessa vida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é algo contranatural. Nós não temos essa capacidade de simplesmente darmos um estalo e de uma hora para outra esquecermos e não sermos mais dominados pelas circunstâncias desse mundo e sermos tomados pela alegria de Deus e agora temos uma nova perspectiva. Não, é algo palatino, que você vai crescendo de forma gradual. Os seus hábitos vão sendo transformados e o centro de gravidade da sua vida vai sendo deslocado do mundo para Deus. E à medida em que isso acontece por meio da oração, das práticas, disciplina, do convívio na igreja, a pregação da palavra, a leitura da palavra, quando isso vai acontecendo, esse processo de santificação vai moldando o seu coração com novas afeições, novas alegrias. E aí o pé de sobriedade, onde você coloca a sua sobriedade, não está mais nas coisas e circunstâncias dessa vida, mas em Deus. Isso muda tudo.
E aí a gente se preocupa assim, a gente vai se preocupar, mas a gente não vai mais ser dominado pela ansiedade, que subjuga, que não deixa com que a gente respire e viva. O que adianta? O que adianta? Nós, nesse mundo, né, que se promete tanta liberdade em tanto tipo de coisa, se as pessoas são tomadas e são cotidianamente escravizadas por aquilo que os outros acham, por aquilo que ela acha de si e pelas circunstâncias externas. Então vive sempre volúvel. O cristão, sim, ele passa por dificuldades, ele tem seus momentos de melhoria e dificuldade e de baixa, né, vamos dizer assim, mas ele mantém uma sobriedade e estabilidade, porque o centro de gravidade, centro de alegria está em Deus. Isso muda tudo. O que o apóstolo Paulo então está dizendo é: eu sei o que é liberdade, meus irmãos de Filipos, eu sei o que é liberdade. Ser livre não é fazer o que quero conforme minha vontade. Algumas pessoas dizem: tudo posso, porque fazer qualquer coisa. Mais escravizado das pessoas é fazer aquilo que se tornasse senhor de si mesmo, torna escravo dos próprios prazeres. Nem é ser subjugado pelas opiniões dos outros, nem ser determinado por essas circunstâncias externas. Ser livre é ser controlado internamente por aquilo que o Senhor é para nós e nos concedeu por meio de sua palavra. É ser prisioneiro apenas do Senhor. Contudo, meus irmãos, isso só é possível para aqueles que desfrutam da paz, da estabilidade e da alegria divina em seus corações. Em verdade, a alegria do Senhor causa em nós essa paz, essa estabilidade e essa alegria sobre-humana em nossos corações. Irmãos, não é isso que a gente precisa? Você não concordaria comigo que não é isso que a gente precisa? Para a gente ser livre dos falsos deuses desse mundo, de tantos pecados que a gente luta diariamente. Não é isso que a gente precisa, do prazer sublime do Senhor no nosso coração? Que o Senhor, meus irmãos, opere em nossos corações a alegria soberana, para que nós sejamos de fato livres dos deuses, da fama, do poder, das riquezas, da opinião alheia, das circunstâncias, dos pecados. Que o Senhor seja a nossa segurança e alegria, meus irmãos. Que o Senhor seja o nosso Senhor de fato e a gente seja o seu prisioneiro internamente, porque Ele vai encher o nosso coração. Quando nós desfrutamos da realidade que o apóstolo Paulo e Agostinho de Hipona desfrutaram, nós nos tornamos livres da aprovação, das circunstâncias, das paixões desse mundo. E tudo podemos no Senhor, porque Ele nos fortalece. Tudo podemos no Senhor, porque Ele nos fortalece. Então a gente pode passar por qualquer coisa, e a gente sabe que o Senhor nos fortalece. A gente não vai temer excessivamente o diagnóstico. A gente não vai viver sob o jugo do futuro, das preocupações futuras, se vai dar certo ou não. A gente não vai ser subjugado pelas crises que a gente passa, econômica, de toda a ordem, que a gente, moral. A gente vai crer que o Senhor continua sentado num alto, sublime trono, regendo a história com o seu poder e o seu cetro de justiça. E só assim, meus irmãos, só quando a gente vê a vida dessa forma e desfruta internamente essa alegria, sabe, que a gente não precisa mais ser aprovado pelos outros, pelo mundo, sabe, ou pela própria opinião pessoal. Quando a gente desfruta dessa alegria, meus irmãos, isso triunfa sobre os prazeres pecaminosos. Agostinho de Hipona e Paulo, o apóstolo Paulo, encontraram a paz e a alegria soberana em Deus. Se você ler as confissões de Agostinho de Hipona, você vai ver alguém como nós, cheio de temores, paixões, ansiedades. Porém, você também vai ver alguém que, ao receber a graça divina em Cristo, encontrou soberana alegria. E ele declarou o seguinte a Deus, né? Agostinho de Hipona declarou a Deus o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, irmãos, nós temos isso, sabe, no nosso coração. A gente é preenchido por tantos tipos de prazeres e de coisas desse mundo que prometem nos dar descanso, mas não dão. Passam a ser senhores que governam nossas emoções, nosso pensamento, e vem preocupações, e assim sucessivamente. E nós vamos nessa espiral, nos afastando do Senhor. E aí o Agostinho de Hipona, quando desfruta da alegria do Senhor, ele diz: fizeste-nos para ti, eu encontrei alegria e paz, satisfação, quando eu descansei em ti. E é isso que a gente precisa, desfrutar da paz, alegria divina em nossos corações, pois só assim, meus irmãos, nós vamos descansar de fato, não só
de falar, não só de pensar sobre, mas internamente. É isso que eu tenho orado, Senhor, internamente. Encha o meu coração ansioso, pecaminoso. Eu sou tão ansioso que às vezes minha esposa, eu digo, Carol, manda uma mensagem para fulano. Aí Carol manda a mensagem para fulano. Aí eu digo, respondeu? Não, respondeu não. Daqui a 5 minutos eu pergunto, mas ela vai responder o quê? Então, tão ansioso, quero antecipar o futuro. Mas eu tenho orado. E o meu desejo, meus irmãos, é que nós oremos também por isso. Que nossa igreja seja conhecida por pessoas moderadas, que desfrutam da alegria do Senhor, que não vivem sob o jugo da ansiedade, mas que desfrutam internamente daquilo que Deus é para nós. Lembre-se, meus irmãos, nós somos aprovados diante de Deus para sempre em Cristo Jesus. Saiba que você nem precisa ser dominado por seus medos e preocupações, nem pelas promessas desse mundo. Saiba que nem mesmo a morte pode separar você do Senhor. O Senhor está perto e Ele pode nos encher da paz, da alegria, segurança e satisfação. Deus é favorável a nós por conta de Cristo e está disponível. Suas mãos estão cheias de graça e de misericórdia. Se você hoje, meus irmãos, se encontra cansado de correr atrás das promessas do mundo, de prazer e satisfação, para encontrar essa alegria soberana, que se coloca sobre a riqueza, o poder, o sexo e tantos outros ídolos que nós temos na nossa sociedade, saiba que há alegria perpétua na presença de Deus. E que Cristo disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Se você está procurando então essa paz, descanso e alegria interna, abra seu coração em oração e o Deus de paz será com você. E essa é a nossa oração. Vamos orar, terminando essa palavra, terminando essa mensagem. Senhor Deus, nós rogamos o Teu favor, Deus, sobre nossos corações nessa noite. Nós temos, ó Deus, muitas informações. Se nós abrirmos o YouTube, tem várias pregações com muitas informações sobre a Tua palavra. Se nós vermos tantos outros livros, até mesmo a gente pode ir direto à Tua palavra, a gente tem acesso, a gente tem muita informação. Mas poucos de nós, ó Deus, nós temos que reconhecer isso, desfrutam dessa alegria que Paulo, que Agostinho e tantos irmãos desfrutaram. Uma alegria interna de não ser mais dominado pelas circunstâncias, pelos títulos desse mundo, pela fama desse mundo, pelo poder desse mundo, as riquezas desse mundo. Ó Deus, organiza nossos prazeres, ó Deus. Organiza nossos amores, pois temos que reconhecer, ó Deus, que tememos tudo, praticamente tudo. Nessa vida tem às vezes uma capacidade de nos subjugar, de encher o nosso coração de temor. Por isso muitas vezes nós lançamos a nossa fé, nossa expectativa em projetos de poder humanos, quando na verdade a resposta vem do Senhor, Deus. Eleva nossos olhos aos montes, ó Deus. Lembra-nos da Tua palavra e que ela entre em nosso coração. Que a Tua palavra toque a nossa vontade, as nossas afeições, nossas emoções, nossa razão, nossas crenças, ó Deus. Nós sabemos que só o Senhor tem essa capacidade de ir lá fundo, lá dentro daquilo que somos nós. Faz isso, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Estende Tua mão de graça, enche o nosso coração da Tua paz, da Tua alegria. É isso que nós precisamos, ó Deus, para que a gente viva a vida de forma diferente, para que as pessoas no mundo vejam, como diz Paulo, a nossa moderação, a nossa estabilidade, a nossa fé, porque perto está o Senhor. Nos lembra disso, ó Deus, e que assim a gente possa viver como um apóstolo, sabe, podendo tudo viver em qualquer circunstância, porque o Senhor nos fortalece. Faz isso em nós, opera isso em nós, ó Deus, pois isso não é fácil, isso é contranatural. Nos ajuda, Deus, inclina nosso coração e enche-nos da Tua paz e alegria. Em nome de Jesus, amém.